Ricardo Almeida fez o Miorim chorar, aquele gordo lá, libertário. Não, eu não vou nem ficar ofendendo ele aqui, tadinho, velho. Ele é só... eu nem desgosto dele, ele é só meio chato, assim. Com certeza ele vai ver esse vídeo aqui, ele vai mandar um puta textão lá no... Eu espero que não, eu espero que ele só ignore, porque é chato. Só deixa eu fazer meu react aqui. E é isso, hoje a gente tá aqui com os três, né? Ercílio, Gordo e Besta Negra. Deem um alô. Opa, fala aí, eu só queria dizer uma coisa, velho. Por que você falou que o gordo é uma ofensa? Só pra dizer. Vou ter que defender minha classe. Você tem um ponto, né? Então, beleza. Então, o gordo libertário não é uma ofensa, é só uma característica, né? Não, cara, porque não foi a nível de ofensas aqui. Sem ser de forma pejorativa. O cara tá gordo, mano. Então, tipo cara, é só um fato. Infelizmente, ser gordo é uma doença, cara. A gente tá tentando colocar o nosso gordo aqui no projeto de academia, né? Pra ele emagrecer e tal. Mas o Miorim, cara... Não dá, né, mano? Eu acho que toda ofensa pra ele é pouco, cara. Que isso, velho? Você não gosta do Miorim, mano? Não, cara, eu não gosto dele, velho. Por quê? Ah, mano, eu acho que ele é o maior gordo, só isso. Cara, logo você que tem histórias meio liberais vai falar isso, mano? É, estranho. O que o gordo tem a ver com as calças? Eu acho que você seria um bom libertário, assim, né? Bom, claro, né? Likezão aí. Se inscreve que a gente tá com a meta de chegar a 25 mil inscritos até o final do ano. Sei que é uma meta um pouco ousada, né, pela quantidade de tempo que a gente tem, mas também não é tantos inscritos não. Então me ajuda aí se inscrevendo que a gente vai bater essa merda. Vamos lá. Você meio que tá fazendo uma sentença de morte pra mim. É tipo, uma eu não tô sentenciando ninguém. Não, deixa eu comentar. É porque assim, eu seria um desses indivíduos. E eu vou estar... Que é um dos indivíduos da Revolução Libertária, né? Sim, eu coloquei esse trecho no começo só pra gerar expectativa. Mas vamos começar com eu fazendo uma pergunta pra você. O que é a Universidade Libertária? Então, porque eu fui convidado, eu aceitei, mas o que é a Universidade Libertária? Então, a Universidade Libertária tem a intenção, e aí surge do que ela tem a intenção de pegar todo o conteúdo libertário acadêmico que foi produzido nos Estados Unidos e trazer sob a forma de um think tank. Então, a Universidade Libertária é um think tank libertário. Nós percebemos que os think tanks que já haviam aqui, que é o caso do Instituto Hofbauer e o Instituto Mises, eles eram muito fracos academicamente. Eles vinham de uma linha do Alabama que, por mais que ela fosse bem trabalhada, ela é uma linha que tinha evoluído muito do que eles tinham trazido, e haviam diversas outras linhas paralelas que tinham tido consideração acadêmica depois que veio o Nozick e realmente começou a trazer, o David Friedman realmente veio a trazer uma consideração acadêmica. Essas linhas foram surgindo e por algum motivo a gente foi ao máximo se distanciando. Para você que começou a acompanhar a política agora, né, o David Friedman era muito famoso na época da direita 2013, né? Que a direita 2013 tem muito a ver com o surgimento dos anarcocapitalistas, né? Não à toa, boa parte do imaginário do direitista médio brasileiro, que está muito ligado à direita de 2013 ainda, tem concepções ali meio anarcapitalistas, né? Dentro, na cabeça mesmo, de maneira meio intuitiva, assim. E o David Friedman, ele é o filho, né, do Milton Friedman, se eu não me engano, né? Eu posso estar errado, talvez eles tenham uma outra relação de parentesco, mas eu acho que ele é o filho, tá? Que é o famoso lá de Chicago, monetarista, tudo mais, que os liberais gostam de falar, enfim, só para dar um adendo. Do que estava sendo produzido lá fora, né? Então isso nunca foi traduzido, a maior parte do conteúdo libertário nunca foi traduzido. Então a Universidade Libertária veio para tentar trazer esse conteúdo, tentar trazer essas visões estrangeiras para o Brasil, uma visão mais acadêmica, uma visão mais séria. E eu fui parar lá no MBL porque a gente estava tentando ouvir algumas opiniões de fora, principalmente sobre a questão da pandemia. E aí eu conversei com o Renan, eu mandei algum superchat pro Renan. E o Renan falou, cara, eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada para conversar sobre isso, mas eu sei quem é. E aí ele citou, o Ricardo Almeida, para mim, é o cara com quem você tem que conversar. Ele é o cara que vai parar contigo e saber te dizer, não, as razões por trás, o que ampara o MBL, o que ampara as posições, as opiniões do MBL, estão mais ou menos no que o Ricardo traz, no que ele está trabalhando com outras pessoas também. Daniel Fraga foi covardemente perseguido, assim, de uma forma física, perseguido pelo Estado. Perseguido por indivíduos aos quais ele tratou. Ele é um ótimo exemplo do quão longe nossas convicções estão para vir aqui, e é muito complicado falar do Daniel, porque ele é um exemplo em si. E a forma como ele trata o exemplo. Mas a grande questão não é o quão longe vai isso. Eu não quero São Paulo. Talvez eu não queira São Paulo. Talvez eu queira a cidadezinha de Minas, onde eu estou agora, que é um segredo, porque
né, depois que eu falei aqui na live, talvez eu só queira poder me organizar num lugar muito específico com as pessoas, e eu quero poder ter a casa que eu paguei, e eu quero efetivamente que a casa que eu paguei, da qual eu me apropriei, possa efetivamente, e as pessoas próximas, eu posso ter uma educação do homeschooling que não tem nada a ver com o que o Estado prega, as pessoas possam exercer medicina ilegalmente, que não é o que o Estado prega, as pessoas possam efetivamente se organizar de forma livre, que as pessoas possam comercializar o que elas quiserem, elas possam fazer tudo aquilo que sejam crimes hoje que não possuem vítimas. É só isso que nós queremos. E nós queremos, mais ainda, nós queremos que quando a bomba estourar, quando o mundo se perceber de que esse fenômeno está acontecendo, que os liberais levantem a mão e digam, opa, eu não tenho nenhum interesse que esse indivíduo seja preso. Porque esse indivíduo está vivendo uma ordem autônoma. Nós temos esse interesse, que o MBL diga, opa, eles podem ser o que eles quiserem, eles estão numa ordem autônoma, eles não vivem do SUS, eles não estão interagindo com essa comunidade, eles não têm interesse na nossa comunidade. Deixemos que eles sejam livres. De nós, libertários, mas isso aí coloca algumas dificuldades, que é o seguinte, não tem como você estar inteiramente livre. Não tem um debate já, ele já tá ofegante já, tá vendo? É isso que eu tô falando. Tipo, você nem começou o debate, né? Você já tá ali ofegante, já tá se cuspindo todo ali já, velho. Tipo, calma, cara. Mas ele tentar uma revolução, calma, né? Calma, cara, gordo ficou ofegante rápido, é padrão, velho. Calma, exatamente, velho. Então, cara, calma. Não, e ele ainda meteu umas, tipo, eu queria ter uma propriedade privada que eu possa exercer o uso ilegal da medicina, os caralhos, velho. Esses caras vivem, mano. É papo de... A gente pode fazer um episódio aqui, talvez um dia, sobre anarcocapitalismo, né? E talvez refutando as teses ali do anarcocapitalismo, né? Principalmente em termos de economia, né? Que é o meu forte. E aí você vai ter várias questões, você vai ter questões de monopólios naturais, externalidades, você vai ter problemas de coordenação, você tem várias coisas que são erros, são falhas de mercado, né, que a gente chama na economia, que os ANCAPs não... obviamente eles têm literatura sobre isso, etc., mas é a principal... Tem várias discordâncias em termos de política monetária também, então dá pra gente fazer um vídeo aqui um dia sobre isso. Desse jeito? Quer falar alguma coisa, Gordo? Sim, uma vez no ensino médio ali, eu tava conversando com um amigo meu que era ANCAP, eu converti ele só perguntando quem que vai fazer a estrada. Acabou ali a argumentação do cara. Não, porra, mas aí... tá dando ruim aí, velho. Mas aí, pô, eles têm respostas pra isso, né? Tipo assim, um cara... Por exemplo, o Miorin, velho. O Miorin é um cara inteligente. Ele é um cara que... essas questões simples, assim, ele vai saber responder. Quem vai fazer estrada. Até essas questões que eu trouxe aqui de falhas de mercado, problemas de coordenação, externalidades positivas e negativas, tudo isso eu imagino que ele saiba responder, porque ele é um cara inteligente, né? Mas o debate se dá dentro desses termos, né? Em grande maioria. Né? Então, porque, cara, aquilo como tudo, né? Como tudo na internet, o debate é sempre mais complexo do que de fato está na internet, né? São pouquíssimos lugares na internet que tratam, que debatem as coisas com a complexidade que ela merece. Desse jeito, dentro do território de um Estado constituído. Dentro do território de um Estado constituído, você está sob as leis desse Estado. Eu acho que, na prática, o máximo que vocês podem fazer de uma maneira defensável e racional e razoável é, como eu disse, pensar numa lógica de uma comunidade alternativa. Existem comunidades alternativas hippies, comunidades alternativas espirituais, tem. E como é que os caras vivem nessas comunidades? Eles compram lá um terreno grande, fazem lá as casas deles no terreno e passam a viver lá. Acho que, inclusive, já tentaram fazer isso, já tentaram fazer uma comunidade alternativa, ou estão tentando ainda. Não sei se é aqui no Brasil. Cara, eu já vi uma história acho assim que mesmo. não é. Eu acho que é tipo em águas internacionais, os caras fizeram uma ilha, um negócio assim. Tá tinha a Liberlândia, né? Liberland, que era uma terra ali que nenhum país reivindicava, e daí o cara foi lá e botou uma bandeira. Era isso aí. Só que é só um pedaço de terra, tá ligado? Não tem nada lá. Sim, mas mas eles não construíram nada, não se iniciou nada. Até onde eu sei, não. Era só teoria. Que é isso que o Ricardo tá falando, de fazer uma comunidade alternativa, né? Separada dos estados-nações aí que a gente tem no mundo e... Não, mas eu acho que o Ricardo vai trazer o ponto de, tipo, ser uma comunidade, tipo, dentro de um país que respeita as normas do país, mas ela é fechada em termos de organização própria. Como se fosse uma sociedade hippie e tal. Ele vai dar uns exemplos aí. E podem viver nessas comunidades com pouco aborrecimento do Estado, evidentemente cumprindo certas normas, né, que eles precisam, mas isso na prática é o máximo que eu vejo que seja fácil para vocês conseguirem dar esse objetivo. Mas se você tiver essa comunidade, por exemplo, for na sua cidade aí, em Minas, se você tiver essa comunidade, você tá bem nessa comunidade, tenha certeza que você terá em Ricardo Almeida um defensor. Se alguém for aí te pegar, te jogar na cadeia, vai dizer, deixa aí o menino sossegado, ele quer só viver a vida dele. Só isso. Por mim, a gente já pode encerrar. Tudo que eu queria ouvir do ponto de vista do MBL é isso. É a defesa, ainda que com diversos problemas, da nossa liberdade de secessão.
enxergando essa Não, possibilidade. eu não tô defendendo a liberdade de exceção. Não, de ninguém. sim, Eu não. tô dizendo que você pode Comunidades estar numa alternativas. comunidade alternativa e querer viver sua vida com o mínimo de intervenção do Sim, Estado. sim. Mas, obviamente, você tem, assim, algumas regras que você precisa cumprir. Tá, eu conheço muito pouco sobre a literatura ANCAP, assim, libertária de maneira geral, assim, eu li o padrão, né, lá o fininho do Mises, lá o 6 lições, e li o grandão dele, que é o Ação Humana. E faz tempo pra cacete, quando eu tava começando a me interessar por política, assim, então eu conheço pouco, mas até onde eu saiba, né, a ideia deles, do processo de você chegar até uma sociedade anarcocapitalista é através da secessão, né? Então, por exemplo, nós temos o Estado brasileiro. Agora a gente vai dividir o Estado brasileiro em regiões, então vai se tornar o Sul é meu país, né? Aí depois a gente vai pegar e vai dividir Santa Catarina, né? Santa Catarina se divide do Sul, e aí você vai fazendo esses processos de secessão até que o último processo seja o indivíduo, né? E aí o indivíduo é o último processo de secessão que você tem ali. E, enfim. E é engraçado que foi só o Ricardo falar, tipo, não, acho legal ter a comunidade de vocês aí, bonitinho e tal, apoio, vive do jeito que você quer, que ele já ficou todo animadinho, né? Todo. Então você defende o direito de segregação? Como que é? De secessão. Secessão. Deixa eu ver se eu tô falando certo. Eu acho que é. Sei lá, né? Vai que eu tô dando uma de burro aqui, velho. É isso mesmo, secessão. E, bom. Essa brisa, assim, eles têm um tesão grande por liberdade, né? Ai, meu Deus, eu sou oprimido pelo Estado, ai, deixa eu ter minha liberdade. É um tesão que eles têm por essa palavra, assim, né, velho? Eu não entendo É direito. bizarro que o besta negra aqui, ele não fica reclamando da polícia, né? Que faz massagem nele, né? Exato, entendeu? E essas são regras que o Estado vai estabelecer. Por exemplo, nessa comunidade, se você matar alguém nessa comunidade, não é você. A comunidade ela não pode fazer a justiça pelas próprias mãos, porque ela está dentro do território brasileiro. Então você não pode ter, por exemplo, uma cidade em Minas Gerais, onde os crimes sejam resolvidos por um tribunal paralelo. Então, o tribunal do Miorim. Vamos supor, você é o chefe e você resolve. Não, aqui o negócio é o seguinte: roubou, a minha sentença é a pena capital. Cara, o maior processo de secessão que existe nesse país hoje se chama crime organizado, né? E eles, cara, porra, a gente vai sair, você não tá inscrito no meu canal, no meu outro canal aí, que é o Dose Anti-Bobson, se inscreva, né? Lá sai vídeos com uma frequência muito menor, né? 1 por mês. A gente quer estabelecer 2 por mês, mas ainda não conseguimos. Uma hora vai rolar. E aí o próximo vídeo vai ser justamente sobre esse processo de controle territorial, né? E assim, o crime organizado e as milícias, eles literalmente estão fazendo isso, né? Eles estão tomando territórios da nação brasileira e estabelecendo uma outra governança ali, né? É um processo de secessão. O único processo de secessão que ocorre, né, no país hoje é através do crime organizado, né? E aí você tem ali um processo de 7 etapas, né, que começa com a aplicação de violência não organizada aliás, organizado e não estatal. Aí você tem ações de coerção e de cooptação para controlar aquele território. Aí depois você tem legislação, né? Você tem imposição de regramento social, cultura depois, enfim. Vejam o vídeo lá que vai ficar bom, vai ficar um vídeo excelente. Paralelo. Então, o tribunal do Miorim. Vamos supor, você é o chefe e você resolve. Não, aqui o negócio é o seguinte: roubou, a minha sentença é a pena capital, vai morrer. Ricardo, eu gostaria muito que, se nós vivêssemos numa comunidade alternativa, fosse o tribunal do Ricardo que decidisse essas coisas. Porque eu acho o Ricardo super sensato. Nós podemos fazer assim, eu me comprometo, pode ser dinheiro do Estado, eu escrevo no papel que você quiser. Eu me comprometo que quando eu morrer, se eu for assassinado um dia, eu quero que o Ricardo me julgue. Esse é o meu último desejo. Não, eu não quero, não. Não, tudo bem, o Ricardo AB, do universo B, tanto faz. Cara, para, velho, como assim, cara? Não, eu vou rever isso aqui, velho, calma aí, velho. Me comprometo. Pode ser dinheiro do Estado, eu escrevo no papel que você quiser. Eu me comprometo que quando eu morrer, se eu for assassinado um dia, eu quero que o Ricardo me julgue. Esse é o meu último desejo. Não, eu não quero, não. Como assim, cara? Eu acho que o que esse imbecil quis dizer é que, tipo, quando eu morrer, eu quero que o Ricardo julgue o meu assassino. Mas Sim. ele meteu um me julgue, tipo, eu morri, Não, ele vai tá, me julgar. eu nem tô entrando nesse ponto, mas tipo, do Não. que ele tá falando, Não, cara? Ricardo é Deus pra julgar ele depois da morte agora, velho. Que é isso? Não, eu cara, tipo assim, o meu último desejo, né, é que uma pessoa que eu acabei de conhecer julgue se eu for assassinado. Tá, então o último desejo do Miorim é ser subjugado pelo Ricardo, é isso? Cara, sério, ai, cara, sério, é incrível, né? Tipo assim, é inegável que o Miorim é uma pessoa inteligente. Porra, uma pessoa que lê pra cacete, lê muito mais que eu,
né, entende bem do assunto que ele se propõe a defender, ele entende muito de libertarianismo, de outras correntes, mas, porra, parece que vive num mundo paralelo, cara, que não vive na realidade, na concretude das coisas, sabe, velho? Tipo, cara, vamos rever isso aqui, cara, isso aqui é muito bom. É que eu acho que o pensamento dele é tão... Eu acho que o pensamento dele é tão isolado, assim, tipo, a comunidade ANCAP não deve ser tão grande assim, ou não, na época não era, que a primeira pessoa que deu atenção, pô, você pode julgar o meu assassino no futuro? Pode ser. A comunidade ela não pode fazer a justiça pelas próprias mãos, porque ela está dentro do território brasileiro. Então você não pode ter, por exemplo, uma cidade em Minas Gerais, onde os crimes sejam resolvidos por um tribunal paralelo. Então, o tribunal do Miorim, vamos supor, você é o chefe e você resolve. Não, aqui o negócio é o seguinte, roubou, a minha sentença é a pena capital, vai morrer. Ricardo, eu gostaria muito que, se nós vivêssemos numa comunidade alternativa, fosse o tribunal do Ricardo que decidisse essas coisas. Porque eu acho o Ricardo super sensato. Nós podemos fazer assim, eu me comprometo, pode ser dinheiro do Estado, eu escrevo no papel que você quiser. Eu me comprometo que quando eu morrer, se eu for assassinado um dia, eu quero que o Ricardo me julgue. Esse é o meu último desejo. Não, eu não quero, não. Tudo bem, o Ricardo AB, do universo B, tanto faz. Eu posso querer isso. Meu último desejo de vida, se eu for assassinado, eu posso escolher ser julgado pelo Ricardo. Que o meu crime seja, que o crime B julgue. Você acredita que o juiz do mundo B, ele deveria dizer pro Ricardo B, Ricardo B, você cumpriu o último desejo do Miorim, você deve ser preso. Como é que é? Assim, o Miorim, Daniel Miorim, eu sou frente. Eu digo, eu quero ser julgado pelo Ricardo B. O Ricardo B, ele é incrível, qualquer crime de assassinato, a minha família vai se sentir melhor. Se eu for assassinado, eu quero que esse crime seja julgado pelo Ricardo B. Se o Ricardo B julgar esse crime, e esse crime efetivamente for feito assim, e se o indivíduo que me assassinou disser, pô, o Ricardo B é meu máximo, ele é o cara, eu quero que ele seja. Todos os indivíduos que estão envolvidos concordam que eu, antes da minha morte, todos os indivíduos ali concordam que o Ricardo B é incrível. Se o Ricardo B julgar esse caso, de acordo com todo mundo tá feliz com isso. O Estado, ele pode vir prender o Ricardo B em função disso, ou não. Devemos deixar o Ricardo. Mas todo mundo quer. Todos os envolvidos querem. Eu sei, mas a prerrogativa de julgar não decorre da aceitação de alguns... Usando de um exemplo hipotético... Eu entendi o argumento dele. O argumento dele é o seguinte, já que não vai ter Estado numa sociedade... Não, sim, ele tá falando de justiça privada. Sim, eu sei. Mas o ponto é, tipo assim, ele só estava utilizando o Ricardo para um exemplo hipotético. Ele não estava literalmente falando que ele queria que o Ricardo... Tá. Mas é que também acontece o seguinte, tipo, não é somente isso dele falar, é que tipo, ele estava trazendo, por exemplo, da sociedade privada dentro de um Estado. Tipo, aquela comunidade, aquele conceito de comunidade. Sim. Não, mas de uma forma ou de outra, ele tá falando de justiça privada. Eu só queria saber se ele só estava usando o Ricardo como um exemplo hipotético ou se ele realmente estava falando, tipo assim, não, eu vou ser assassinado e eu quero que o Ricardo Almeida julgue esse crime, velho. É só isso que eu queria saber, cara. Ia ser engraçado pra caralho. Cara, ia aparecer os esquizofrênicos que eu entrevistava lá no Bar da Gabal. Decorre de outras coisas, depende do crime, depende do que... Por exemplo, você pode ter um julgamento comercial, numa instância paralela que o Estado permite a existência e ele faz um julgamento ali. Mas uma instância que pegou a soberania do Estado e resolveu exercê-la não faz sentido. Perceba, ele já tá voltando a ficar ofegante. Tá toda a ansiedade batendo. Ele pega a pilha muito rápido, tá ligado? E tipo assim, não tem nem por que pegar pilha. Ele realmente tem um amor à causa libertária, sabe? Porque ele vê alguém falando contra essa vertente e ele já fica... Você não entende. E é incrível, assim, é realmente um tesão mesmo, velho. E a regra é clara, né, Batista? Pegou pilha, a zoeira dobra. Mas a soberania no final dos indivíduos, né? Por exemplo, qual é o motivo pelo qual ele vai julgar ali? Que as partes vão... O Max Avelar sabe, né, cara? O Max Avelar, grande amigo nosso. Porque eu tive um bem tutelado que foi prejudicado e ele teve um bem tutelado que foi que ele feriu o meu bem tutelado. Beleza? E se julgar ele, no caso, no tribunal do Ricardo, poderia prejudicar, por exemplo, a imparcialidade, ou seja lá qual critério seja que você poderia adotar. Mas se ele quer ser julgado pelo Ricardo B, se ele quer que o assassinato que ele cometeu foi julgado, e eu também quero que o assassinato seja julgado... Crimes não podem escolher os seus juízes, amigo. Tudo bem, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Não, isso não tem sentido. Você, sei lá, você comete crime... Vamos imaginar aqui uma hipótese. Você é um traficante e daí você comete o crime, você vai ser julgado pelo juiz que você estabeleceu? Porque a vítima aceitou. Mas a vítima aceitou, tá de boa. Ela tá dizendo que pode ser julgado pelo juiz que eu mandei. Claro que não pode ser assim. Isso não tem sentido. Como por quê? Primeiro porque o traficante pode fazer uma coação contra a vítima.
Ele pode fazer uma coação obrigando que a vítima prescreva um juiz, que é um juiz injusto. Mas a vítima E como é que você vai ter o controle disso? O controle disso passa pelo controle do Estado. O Estado tem que ter Mas a vítima concordou antes, ela escreveu no papel. Você sabe quais são as circunstâncias em que ela escreveu no papel? Eu, por exemplo, estou dizendo agora, de livre e espontânea vontade, diante de 150 pessoas, nesse exato momento, que não importa a condição, e eu estou dizendo que existem outros malucos como eu, que não importa a condição, preferem ser julgados pelo Ricardo B ou por qualquer outro tribunal privado do que qualquer tribunal estatal. Nós estamos dizendo que não importa a condição, nós preferimos ser julgados por um tribunal privado da nossa comunidade alternativa do que esse tribunal. Na nossa comunidade vende drogas, por exemplo, ela só vende drogas ali dentro. E todos os indivíduos que estão vendendo drogas, por exemplo, que poderiam ser prejudicados, as famílias que poderiam ser prejudicadas, todos eles estão de acordo com o tribunal Ricardo B. O Ricardo é o máximo mesmo, ele é muito bacana. Eu entendi. Vocês criaram um tribunal paralelo na comunidade A. E esse tribunal julga tudo aquilo que aconteceu nesta comunidade. Isso. E a pergunta é, se esse tribunal não estiver em paralelo com... Ele tá falando basicamente que, tipo, todo mundo teria que ter, tipo, um testamento pra todos os crimes possíveis pra falar, eu concordo com o juiz tal, previamente, pra não dar problema. Tipo, velho, que porra de argumento é esse, velho? Não, e tipo assim, e se a pessoa morrer? Tipo, a pessoa que ele falou que queria que fosse o juiz dela morrer. Tipo assim, vamos supor que alguém cometeu um crime contra você. Aí o Ricardo Almeida, que seria o meu juiz, ele morre. E aí? Quem é que vai julgar? Sei, Que cara. em teoria seria um tribunal, né? Mas, porra, É um tribunal privado, né? Aí tem concorrências entre tribunais, porque daí uns vão ser mais eficientes que outros. É a ideia... tá, mas a vítima... O tribunal privado concorre um com o outro. Tipo, não, deixa que eu pego esse homicídio. Tipo, É pela, digamos, a eficiência a eficiência daquele tribunal. Então, tipo, você vai ter julgamentos mais justos, né? Mais ou menos isso, assim. Eu não sei, como eu disse, eu não conheço muito da literatura ANCAP, né? Eu tô só fazendo suposições aqui, pelo que eu já li, já ouvi um pouquinho, mas eu tô ligado que existe essa questão da justiça privada, tô ligado que essa ideia, como tudo, né, dentro de uma sociedade anarcocapitalista, onde o mercado vai regular ali a competição e através dessas competições você vai ter uma maior eficiência em todas as esferas da sociedade, como inclusive a própria justiça, né? E é mais ou menos essa a ideia, né? Agora, porra, ideia de maluco, né? Ideia de maluco. O Estado, se não tiver uma anuência maior da sociedade, por que isso não pode acontecer? Nessa pergunta? Não pode acontecer porque você estará dentro do território de um Estado. Veja, só faz sentido você dizer que isso pode acontecer quando esta comunidade é completamente autônoma da sociedade dentro da qual ela está. Se ela é completamente autônoma da sociedade em que ela não está no território dessa sociedade. Ela está no território próprio. Então, aí você está falando de uma comunidade que tem um território próprio. Portanto, você está falando de outro país. Lógico. Mas aí você pode, é só você fazer por exemplo, se você fizer uma revolução lá no País Basco e tomar o País Basco da Espanha e dizer, não, aqui agora é meu país Miorim, é esse aqui, pronto, você tem outro país. Por que eu tenho que criar outro estado? Eu não só posso... Agora, uma comunidade que está dentro do território de um outro estado, ela está subordinada às normas que estão naquele território, se ela está dentro do estado, meu Deus do céu. Onde é que as normas do Brasil alcançam? Alcançam o território brasileiro. E outros casos de pessoas que estão fora do território brasileiro também. Mas que existe um âmbito de alcance da norma brasileira. Se você está no meio do Brasil, numa cidade de Minas Gerais, você não pode se declarar isolado do Estado brasileiro. Você está dentro do território da nação. Mesmo que todos os indivíduos ali, não, porque assim, a única relação que eu tenho com o Estado é uma relação psicológica. A única relação que eu tenho com o Estado é uma relação abstrata. Ela não existe o Estado fisicamente. O Estado não tem existência física, ela só tem existência abstrata. Quando todos os indivíduos de uma determinada comunidade optam e decidem, olha só, se você quiser aumentar a comunidade para ficar evidente, fica mais simples. Imagina que todos os indivíduos de São Paulo decidem, o Estado é péssimo resolvendo problemas. Imagina se nós simplesmente usássemos esses tribunais privados e não ligássemos para a decisão que está sendo tomada por Brasília, pela lei que está sendo tomada em Brasília. E nós utilizássemos a lei que está sendo utilizada pelos tribunais daqui. Os tribunais paulistinha são realmente muito eficazes e a gente está tomando isso como princípio. Você entende que essa comunidade que surgiu ali, independente de um ato de violência que ele faça em relação ao Estado, independente de qualquer coisa, ele se emancipou pela própria questão de uma emancipação, antes de tudo, mental que aconteceu? Esses indivíduos não reconhecem a soberania do Estado, porque eles estão na soberania das próprias relações. Tudo bem, se eles não reconhecerem a soberania do Estado, eles vão tentar se separar do Estado. E o que o resto do Estado vai tentar fazer? Obrigá-los a continuar na unidade. Por quê? Como por quê? Porque é uma parte dele, é um território dele. É a mesma coisa que você dizer que você tem um braço e o seu braço quer separar do seu corpo. Veja, você tem um território brasileiro. Isso aconteceu no Brasil. Muito bom isso aqui, velho. Cara, que ele fala, tipo assim... Obrigá-los a continuar na unidade. Por quê? Tipo assim, por quê, cara? E olha o mundo dele desmoronando. Ai, cacete, cara. Vai se fuder, cara. Isso não é uma coisa hipotética. Você tinha o Império Brasileiro formava uma certa unidade territorial. Essa unidade territorial ela foi sacudida por uma série de sublevações que ocorreram, né? E que eram lá a cabanagem, a Revolução Farroupilha e tal. E algumas dessas sublevações, elas queriam criar um Estado à parte. Então a Revolução dos Malês lá na Bahia queria criar um Estado muçulmano no Brasil. O propósito era esse. Era criar uma sociedade à parte daquele jeito.
E o que aconteceu? O que aconteceu? O Estado, para defender a sua unidade, foi lá e derrubou todas as sublevações. Matou. Na revolta do Galo, todos foram mortos. Você propõe fazer isso. Se São Paulo inteiro se revoltasse, você pretende que é uma ação política. Então você pretende, porque você não tem esse tipo de decisão. Okay. Mas você acredita que seja uma ação política legítima, que o Estado venha até São Paulo e metralhe essas instituições, metralhe esses indivíduos e ataque fisicamente? Eu acho que guerra, nesse caso, mais do que legítima, ela é inevitável. Um Estado brasileiro, para se separar, ele vai ter que fazer guerra. Como é que ele ia se separar sem guerra? Como é, por exemplo, todas as autoridades federais que existem em São Paulo, porque existem várias autoridades federais, elas estariam aonde no Estado separado da federação? Elas teriam que ser expulsas. As autoridades, elas perderiam sua autoridade, elas perderiam o seu emprego, elas perderiam a sua função, elas teriam que sair e voltar para outros lugares. Quer dizer, um Estado que faça isso na prática, ele está rompendo uma série de pressupostos. Não? Veja, a gente não pode ser ingênuo e imaginar que é o seguinte, reúne meia dúzia de pessoas e diz, agora a gente é livre, tchau. Não é assim que decisão política nenhuma é tomada. As implicações são múltiplas. Se isso acontecesse na prática no Estado de São Paulo, primeira coisa, as autoridades federais elas teriam que ser expulsas. Toda a relação de repasse de recursos da União para São Paulo ia ser, obviamente, ferida nisso aí, porque não teria sentido a União repassar X nem tributar Y. Então a coisa também mudaria completamente. Então, assim, seria uma quantidade tão grande de mudanças práticas que o Estado iria intervir, ia tentar não deixar, provavelmente aconteceria um conflito, sim. E se eu fosse o presidente, evidentemente que eu não permitiria que uma parte do Estado brasileiro se separasse. A não ser que houvesse algum grande contexto explicativo disso aí. Por exemplo, você tem uma parte do país que... Coisas tipo, macacos comem banana. Ele, tipo... Ai, meu Deus. Ricardo, pare. Ai, para. Macacos não comem banana. Ai, velho. Não, e tipo, ele tá travado com a mesma cara. Tipo, 30 segundos, sei lá, 1 minuto. Ele tá em choque, assim, com o Ricardo falando, tipo, coisas óbvias, tá ligado? Tipo, meu amigo. O céu é azul, o mundo funciona de tal jeito. Ai, O cara tem aquele gif do cérebro do cara na bunda, tá ligado? No raio-x. Tem uma outra etnia, fala uma outra língua, tem uma cultura diversa, e daí você tem tensões étnicas que se arrastam ao longo de décadas, e aí pode ser que esse país escolha uma via de separação possível. Isso já aconteceu. Isso é muito violento. Isso é muito violento, Ricardo. Juro pra você, a descrição desse fenômeno, a descrição literária desse fenômeno é muito violenta. Porque, assim, mas esse é um fenômeno de separação. Quando você traz um conceito, quando a gente traz um conceito, ele parece distante, ele parece impessoal. E eu entendo a impessoalidade dele. Mas eu não sei se ficou claro exatamente o que foi trazido. Porque quando ele é impessoal, ele é distante. Você está dizendo... eu entendi o porquê que ele tá... Entendi o porquê que ele tá em choque. É porque, tipo assim, ele tá falando... não é só um conceito impessoal, né? Como a gente vê na literatura, né? Esses processos históricos de secessão e tal. Não. Você tá falando de mim! Eu vou fazer um processo de secessão, vou pegar em armas e vou tentar separar algum território brasileiro. Com certeza, cara. Mano, mas eu tenho certeza que você vai fazer isso, cara. Você não cara, eu não vou ficar ofendendo. Cara, ele pode conseguir até fazer isso se ele, tipo, quando estiver indo pra Floripa, pisar torto na ponte e derrubar ela. Mas fora isso, velho, não vai ser... Não sou eu que tô falando, viu, velho? É o gordo. Exatamente. É o gordo. Cara, mas pra pensar, ele tem massa o suficiente pra ser o próprio território. Acho que é esse território privado que ele precisa. Ai, caralho, velho. Porra, agora eu entendi, velho. A secessão dele é separar o corpo dele do Estado brasileiro, velho. Essa é entendi, velho. Você tá falando que vai matar todo mundo que tiver em cima de mim? Ai, cacete, velho. Por exemplo, que o Estado deva, por exemplo, utilizar armas e confrontar fisicamente com o resultado de morte que possa vir a acontecer daí, e que essa é uma ação justa. O que? Diante de um pedaço do território que processo está querendo se separar? É óbvio. O crime deles é querer separar. O Ricardo, assim, ele só, tipo... exatamente. Tipo, e ele, meu Deus, eles vão me matar. É como que fique ele... claro, você que vai me julgar, hein, Ricardo? Você que vai julgar o meu assassinato, viu? Não, é como se ele estivesse descrevendo, sei lá, a gravidade. Não, eu quero sair flutuando. Ai, mano. Muito bom, velho. Mas claro, evidente. O crime dele é querer separar. É isso. Olha a cara! Mas é claro, evidente. O crime deles é querer separar. É isso que você disse. Cara, Então, o que foi?
Porque assim, Mas pra mim isso é uma coisa óbvia. Veja, eu estou falando de uma coisa que seria praticada em qualquer lugar. Você imagina, sei lá, um estado dos Estados Unidos se separar, a Califórnia vai separar. Nós não gostamos do Trump, a Califórnia agora é um estado autônomo. Isso não existe. Isso é óbvio. Esse é o resultado de você... esse é o resultado das bolhas digitais, sabe? Esse é o resultado daquela parada que o Renan fala sobre você ter um avatar digital e você não viver mais a realidade concreta, né? Você vive o seu avatar digital, você se transforma no seu avatar digital e você vive completamente fora da realidade, assim, né? Você acha que não pode ser isso daí mais um fenômeno de, tipo, ideologia? O cara, tipo, tá tão focado na ideologia dele, na lente que ele vê a realidade, que, tipo, ele não percebe sequer as distorções que isso causa? Também, né? Também, né? Porque... Bom, a gente vê isso nos DCEs de qualquer universidade federal. Um estado dos Estados Unidos se separar, a Califórnia vai separar. Nós não gostamos do Trump, a Califórnia agora é um estado autônomo. Isso não existe. É óbvio que se a Califórnia fosse se tornar um estado autônomo, é porque você teria um processo político de tensão imensa e você já teria um ingresso de agentes federais ali. Ia ser uma confusão gigantesca. Claro. Agora, isso não quer dizer que num processo desse, o processo foi um processo real, não uma abstração. Num processo real, você teria toda uma preparação disso aí. Você teria discursos de secessão sendo espalhados para todo lugar, propaganda, movimentos em torno disso, líderes desses movimentos, que poderiam estar em conflito com os governadores, com o governador, no caso, ou poderia ser o próprio governador do estado, sei lá. E diante disso tudo também haveria uma parte diplomática, ou seja, as autoridades federais elas iriam até esse estado de problema, iriam conversar, teriam uma infinidade de reuniões para discutir o assunto da separação, se pensaria, sei lá, numa indenização, teria uma série de coisas em torno disso. Veja, o que eu estou falando é da realidade. Eu estou fazendo uma imagem de coisas que aconteceram, né? Separações reais de estados reais, né? E está aí para se conhecer, por exemplo, o que aconteceu na Iugoslávia, na Sérvia, Croácia e Albânia, as tensões da Irlanda do Norte, as tensões do País Basco, todas as tensões separatistas, quase todas elas, são tensões que têm um componente militar. É só você olhar. O IRA, né, o componente militar das tensões do País Basco, a mesma coisa de Iugoslávia, a mesma coisa. Eu não sei se tem algum exemplo de secessão pacífica, sabe? Não, mas não é só a gente olhar aqui um pro outro, concordar em separar e foda-se. Aí, galera, vamos escolher separar aqui o gabinete do Estado, velho. A gente simplesmente fala, a gente concorda, né? Tem os indivíduos aqui dentro, a gente fala, não. Agora o gabinete não é mais do Estado, é outro país aqui, velho. A gente podia fazer isso, né, velho? Separar, tipo, você e seus assessores lá, né? Isso, exatamente, velho. Evidentemente não seria a reunião de libertários imbuídos da doutrina de Rothbard dizendo vamos nos separar, não seria isso. Essa é uma imagem abstrata, caricatural, não seria isso que aconteceria. O que aconteceria seria uma coisa mais parecida com o que eu estou descrevendo aqui. Não, assim, velho, eu vou ser sincero, existem alguns caminhos intelectuais que isso pode levar. A gente pode discutir um pouco de anarquismo, a gente pode discutir todas as questões possíveis, mas vou ser muito sincero com você. Por que você está agoniado? Mas você vai se separar de algum estado? É porque assim, quando a gente fala essas coisas, parece que a gente está falando sobre coisas que elas existem na teoria. E quando ela existe de fato, quando assim, a gente realmente, como eu, por exemplo, vive e tem absoluta certeza de que os passos estão sendo tomados, que essa revolução silenciosa, por assim dizer, está acontecendo, quando você diz tudo que você me disse, você meio que está fazendo uma sentença de morte para mim. Eu não estou sentenciando ninguém. Deixa eu comentar. É porque assim, eu seria um desses indivíduos. E eu vou estar com uma arma lá. Saiu de você vai julgar meu caso de morte pra você estar fazendo minha sentença de morte. Exatamente, cara. Não, e ele trata a separação do Estado como se fosse, tipo, gurizada, vamos todo mundo usar camisa preta hoje? Foda-se. Não, mas aparentemente, tipo, realmente tá rolando passos, né? Eles devem estar treinando, né? Eles estão com essas armas ali, stands de tiro, né? Um pegando na pistola do outro. Exatamente. Não, o Ricardo tá basicamente dizendo, se você apontar a arma pra polícia, você vai morrer. Então você vai me matar, Ricardo. Eu seria um desses indivíduos. E eu vou estar com uma arma lá. Não parece, porque olhando aonde você vai estar com a arma? O Miorinha não parece alguém violento. Mas o Miorinha tem uma arma. E o Miorinha tem muito interesse na liberdade. Cara, isso, tipo assim, isso é tão retardado quanto o cara do DCE, velho. Como assim, velho? Ele vai estar com arma, assim como o segundo, ele começa uma academia pra se preparar, velho. Vai acontecer. Vai acontecer, cara. Vai acontecer. Eu acredito, cara. Eu acredito em você, velho.
O Miolinhar está disposto a atirar em função disso. O Miolinhar treina o tempo inteiro. Não só o Miolinhar, mas os libertários lá treinam o tempo inteiro. Todo mundo fala que tá disposto a muita coisa, né, cara? Todo mundo fala que todo mundo, né, paga de machão de brigar com as pessoas, né? Até tomar o primeiro soco, né? Sempre assim, velho. Sempre assim. Estão treinando tiros. Eles estão nos instantes de tiro, eles estão acumulando munição e eles estão literalmente progredindo com isso. O Miolinhar treina o tempo inteiro. Não só o Miolinhar, mas os libertários lá treinam o tempo inteiro. Eles estão treinando tiros. Eles estão nos instantes de tiro, eles estão acumulando munição e eles estão literalmente progredindo com isso. Eles estão avançando nisso. Para fazer uma revolução e tirar um pedaço do Estado brasileiro? Para serem livres. Isso está acontecendo. Não é uma coisa que assim, o Miolinhar está inventando nada. Isso está acontecendo. Pouco a pouco, esse movimento está acontecendo. E o que você conta, quando você faz para mim, não é uma questão emotiva e tal. É uma questão real. Tipo, Na obra, os pedreiros só falam disso, né? Ele tá falando que em todo lugar a Revolução Silenciosa está acontecendo. Só que eles só não falam muito alto porque tem que ser silencioso. Exatamente. Ai, cara. É o resultado. Você está dizendo, ó, isso vai acontecer se isso acontecer na prática. E eu digo para você, cara, vamos lá. Então, vamos falar real. Primeiro, eu não sou presidente do Brasil, eu sou apenas um membro do MBL. Sim. Segundo, não está acontecendo nada do jeito que você está falando. Assim, o Estado de São Paulo não vai se separar do Brasil, a sua cidade de Minas Gerais não vai se separar, você não é prefeito da sua cidade. Não vai acontecer nada, velho. Tipo, não vai ter separação. Ricardo, esse frame ficou muito bom, mano. A carinha dele, mano. Ai, cara, sério, velho. Olha isso, cara. Sério, isso é maravilhoso. Cara. Isso é maravilhoso. Na thumbnail eu vou fazer questão de colocar ele chorando, velho. O Ricardo só jogando fatos na cara do Miolinhar. Sabe o pior? Tipo assim, ó, é o Ricardo, né? É o Ricardo. Né? Tipo assim, nós temos duas pessoas muito letradas desse debate aí, né? O Ricardo, né, hoje é mestre em filosofia, tá fazendo doutorado dele lá em Hobbes, né, e tudo mais. E aí tem o Miorin, que não tem título acadêmico, até onde eu saiba, mas que é uma pessoa muito letrada. Podia ter um debate de alto nível ali, né, em termos de literatura, ANCAP, não sei o quê, mas aí o Ricardo, ele tá simplesmente só cuspindo platitudes, assim, tipo... meu amigo, não vai ter revolução, meu amigo. Você é prefeito? Você é prefeito. Não vai ter. E ele tá aqui, meu Deus, estão me sentenciando à morte, ai, meu Deus. Cara, eu tô impressionado que você tá me dando uma sentença de morte. Nenhuma no Brasil, Estado nenhum no Brasil vai separar, isso não vai ocorrer. Agora, se viesse a acontecer, se vocês tivessem realmente um movimento político mesmo, organizado, separatista, para separar Minas Gerais, ou separar um pedaço de São Paulo, tivesse mesmo, fosse uma coisa concreta, vocês já estariam com problemas legais muito graves. Porque é óbvio, porque vocês estão construindo um movimento separatista. E isso é evidente. Então, assim, vocês teriam que passar da teoria para o ato. Vocês iam ter que fazer alguma coisa. Vocês iam ter que romper certos... Ali falando que eles estão tendo problemas legais, assim. Não, com certeza, né? Os desembargadores de Minas Gerais, eles estão muito preocupados com a secessão que o Miorin tá liderando, assim, né, cara? É assim, ó, não, você pega assim, tipo, pega a Procuradoria-Geral do Estado ali, né? Eles estão bolando coisas jurídicas junto com o Ministério Público ali, falar, o governador tá tipo assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? Eles vão se separar. Toda vez que ele escuta alguém batendo na porta dele, ele fica com medo de CPF. Certeza. Ai, meu Deus, o Estado tá vindo. Mas na verdade é o iFood. Ai, cara. Ele tem medo do entregador ser um agente disfarçado. O entregador entregando a pizza pra ele tipo... Tem microfone aqui? Qual que é? Ele abrindo, vendo a pizza. Ele acha que o entregador vai chegar com a pizza na mão e tirar uma pistola da caixa. Tá preso em nome da lei. Ai, cacete, cara. Certos determinantes do Estado, sei lá, fazer o quê? Expulsar as autoridades federais do lugar que vocês estavam, abolir qualquer tipo de intervenção das leis brasileiras e criar um ordenamento jurídico próprio, autônomo, e daí tentar resolver as coisas por esse ordenamento jurídico. Vocês estariam fazendo esse tipo de coisa. E esse tipo de coisa, historicamente, dá problema, porque isso é separatismo, e onde você vê o separatismo, você vê o que acontece. Então você tem várias revoluções separatistas. Muitas delas não prosperaram, algumas prosperaram, e você tem países que se separaram, que se tornavam 2 países, 3 países, com todos os conflitos que estão imbuídos nisso aí. Mas, sinceramente, eu não acho que os libertários brasileiros vão separar nada, eu não acredito em nada disso. Beleza, vamos realmente, vamos ignorar, vamos abandonar esse tópico por uma questão mais que o pessoal quer ver outras coisas. Né? Tudo bem, tudo bem. Mais uma questão, tipo, qual que é por exemplo, a parada do tamanho do Estado, tipo, do território do Estado. Tipo, por que o Estado tem direito ao território que ele tem? Tipo, o que define que um Estado tem, sei lá, que a parte do Sul é do próprio Estado? Tipo,
Não há uma definição a priori disso. Isso é histórico. É o processo histórico, inclusive com a violência inerente ao processo histórico. O que define que o Brasil seja o Brasil? A colonização portuguesa. O que foi a colonização portuguesa? Foi uma potência estrangeira, uma metrópole que veio até esse território, que não era unificado, era um território que você tinha na margem, na orla, grupos étnicos indígenas, tupis, bastante tupis na orla. Os tupis no Brasil eles tinham uma certa proeminência sobre outros grupos indígenas. E aí você vai ter, né, várias... na ciência política você vai ter várias discussões, né, de como que se dá o início do Estado e tal. Você vai ter o início por meios violentos, né? Até onde eu lembro, bom, não é minha área, né? Até onde eu lembro tem 3 clássicas formas de início do Estado. Tem aquele, como é que é o deixa eu pegar o nome dele aqui que eu esqueci, calma aí. Foda-se, eu esqueci. Bom, uma das formas, claramente, é o Miorim se jogar na água e ter feito Não, mas ali, cara, eu acho que ele vai se jogar da ponte mesmo. Olha a cara dele. Já desistiu da vida. Cara, intancável, velho. Realmente. Bom, o ponto é, tipo assim, mesmo que existam essas discussões, na prática, é isso, velho. Se dá por um processo histórico que geralmente é violento, né? Talvez não geralmente, talvez 100% das vezes seja violento, que foi o caso do Brasil, né? Você tem vários tratados ao longo aí, da história brasileira que definiram territórios, definiram limites, né? Então... Processo de colonização, explorar mata dentro e tal. Cara, o trabalho dos bandeirantes, basicamente. Né? Cara, mas será que ele virou cap porque o Estado começou a taxar a comida dele? Pode ser, mano. Cara, a taxa de R$1 no iFood tá pesando. Pode ser, velho. E que foram atacados por portugueses que vieram até aqui. Então é isso. O que define as fronteiras do Estado? A dinâmica histórica. Não há definição a priori. Não é uma definição a priori. Não é o mesmo tipo de definição que você tem de um quadrado. Qual é a definição de quadrado? A definição de quadrado é um polígono de 4 lados iguais com 4 ângulos retos. Essa é uma definição a priori. É um objeto matemático, você está definindo a priori. No caso da fronteira do Estado, não é a priori. É a posteriori e decorre da experiência histórica, ou seja, dos fatos que vão ocorrendo que fizeram as definições estarem daquele jeito. O que definiu as fronteiras da Alemanha? A unificação da Alemanha, em 1871, com o Bismarck. O que definiu o território da Itália? A unificação italiana, né, também no século XIX. O que definiu o território português? É sempre assim, entendeu? Entendi. Então, assim, vocês não usam, por exemplo, a palavra legitimidade. É muito mais sobre o que aconteceu do que sobre uma questão de ser justo. Tipo, o Estado simplesmente está ali. É isso? Como assim? Você quer saber? Não, você está fazendo uma pergunta que é sobre a justiça normativa do tamanho específico do Estado. Eu acho que essa pergunta não cabe, ela não faz sentido para mim. É como você perguntar qual é a cor dos meus sonhos. Qual é a cor dos seus sonhos? É uma pergunta categoricamente sem sentido. Você não tem sonhos verdes que andam. Se eu falar, os sonhos verdes andam, o que é isso? Você tem um objeto verde, mas o sonho em si verde, um sonho verde que anda, essa frase não tem sentido. Então não tem sentido para mim, você pensar em termos de normatividade no tamanho do Estado. Isso não tem lógica. É que ali ele falou, tipo, era isso que eu queria ouvir. Vocês não usam a palavra legitimidade. Ele acha que, tipo, sei lá, o Estado, o território, ele tá levando como se fosse, sei lá, um dever divino o território ser definido daquela forma. Só que não, o Ricardo estava explicando que é um processo histórico, que tratados formam um negócio, e ele, tipo, descobriu a roda, tá ligado? Sim. As fronteiras dos vários países que aí estão foram definidas por processo histórico. Evidentemente que essas fronteiras, elas não são arbitrárias. Mas, foi um processo histórico, então foi totalmente arbitrário, não tem sentido nenhum a fronteira. Não é assim. Quer dizer, por exemplo, a fronteira da Alemanha tem sentido de ter aquilo ali, porque você tinha lá 300 principados junto com a Prússia que formavam aquela área, aquilo ali passou a ter uma consciência nacional, né, especialmente a partir do século XIX, essa consciência nacional ela foi amadurecendo, que era a consciência do povo alemão, Fichte escreveu um discurso sobre o povo alemão, essa consciência foi amadurecendo e ocorreu um movimento político da parte do chanceler da época, Bismarck, de entrar em guerra, ele entrou em guerra contra a França, e daí, por conta dessa guerra, eles conseguiram unificar ali com uma monarquia. Então, isso faz sentido, tem uma explicação de ser esse o território da Alemanha, e do território da Alemanha não ser, sei lá, Pernambuco. Por que Pernambuco não é a Alemanha? Porque o Pernambuco faz parte do Brasil, as pessoas que estão em Pernambuco não são alemães. Então não é que o processo histórico é inteiramente arbitrário e irracional, é que sobre ele não faz sentido postular uma espécie de legitimidade a priori, normativa. Não faz sentido, não é? Assim. Cara, muito bom, velho. Me rendeu boas risadas, cara, muito bom. Bom, eu acho que a conclusão desse vídeo é que a gente consegue aprender que nível de conhecimento, né, e o quão letrado você não te faz necessariamente uma pessoa que está
em sintonia com a realidade, né? Você pode ser extremamente letrado e completamente desconexo da realidade, que é exatamente o caso aqui, né? Eu já falei várias vezes ao longo do vídeo, né? Eu reconheço, o Miorin é um cara inteligente, um cara que estudou bastante e tal, mas tá aí, né, cara? Tá aí o debate entre duas pessoas inteligentíssimas que leram muito, e de um lado o Ricardo só falando platitudes, né, coisas meio óbvias, né, e ele em choque por quê? Porque tá descolado da realidade, né, velho? Bom, é isso, né? O que você tem aí pra falar? Considerações finais. Cara, eu diria que, tipo, realmente as paradas de a pessoa ser letrada não define sanidade, porque tem a questão do Cogos também, né? E a gente pode fazer um vídeo depois. Mas cara, o Cogos tem outra questão ali também, né, velho? Picareta, né? Vamos concordar. Não, eu nem ia falar isso. Ele é autista, né, velho? Ele é autistaço, né, velho? Cara, o que eu queria dizer é que até os comunistas eles têm mais capacidade de mobilização do que esses caras, esses ANCAPs. Porque eles falam muito de revolução silenciosa, mas, porra, quem são os líderes do ANCAPs do Brasil? É o ANCAP Sul, Cogos, Ideias Radicais. Ideias Radicais e o gordo do Malboro e esse outro gordo aí, sem ser pejorativo. O 3 então não é ANCAP, né? Ele é só Bitcoiner, né? Cara, ele é libertário. Até porque ele é servidor público, né? Então ele ser ANCAP, revolução silenciosa, pô. Pode ser. Ele tá entrando pelo sistema pra combater o sistema. Sim, tá usando o sistema pra combater o sistema, né? Bom, galera, é isso aí. Obrigado pra você que ficou até aqui. Você é o cracudo que a gente quer, tá? Você que ficou até aqui, você é o cracudo que a gente quer. Esse vídeo aqui é pra você, tá? Então, likezão aí, se inscreve se você não se inscreveu. Lembrando, meta de 25 mil até o final do ano. A gente tem, enfim, poucos dias. Então, é isso. Obrigado aí pra você que ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Lembrando, vídeo de segunda a sexta. Tamo junto. Tchau. Valeu, velho.